Frequentemente, nas minhas aulas de graduação e pós-graduação, eu encontro os alunos com dificuldade em entender os conceitos de ética, moral e a proto-moral. E não é de surpreender que exista essa confusão, porque na literatura, né, existe muita divergência, né? Existe muita bobagem escrita, existe inclusive indivíduos colocando ética e moral como sinônimo, né, que é um absurdo, né? E a melhor maneira para você entender o que é ética, moral e a proto-moral é quando você pega um olhar evolutivo, né, a evolução dos comportamentos. Tá? E recentemente, né, aqui no bairro onde eu moro, eu presenciei uma cena que ela ilustra bem o que é a proto-moral. Né? Pois bem, outro dia eu estava andando aqui no bairro e de repente vi um alvoroço a uns 50 metros de onde eu estava, mais ou menos, e eu parei para ver. Era um cachorrinho pequeno, provavelmente um shih tzu, que saiu correndo em disparada no meio da avenida entre os carros. E isso causou, né, um caos, né, carros parando abruptamente, freando, né, até um motociclista se desequilibrou e caiu. E no meio disso vem o alecrim dourado, né, um rapazola de 30 e poucos anos aí, correndo atrás do shih tzu, né, chamando ele, não vou me lembrar qual o nome que ele chamou, mas pedindo para ele parar. Né. Conseguiram pegar o bichinho, né, e o alecrim dourado foi lá, eu me aproximei, né, e eu vi ele falando: poxa, mas ele sempre andou sem coleira, já tem 7 anos, tal, não entendo como é que ele conseguiu sair, né, correndo em disparada. Pois bem, alecrim dourado, né, o problema é justamente esse: não existe adestramento, não existe treinamento que seja suficiente para sobrepor ao instinto. Pois bem, a proto-moral é aquela predisposição inata que os indivíduos têm para a cooperação em grupo. Então, do ponto de vista evolutivo, foi a primeira ferramenta que nos possibilitou conviver em grupos, isso, né, nos mamíferos mais primitivos. Né? Conforme o comportamento foi evoluindo, conforme, né, as espécies foram evoluindo, em particular, eu estou falando dos hominídeos e hominídeos, né? Aí você começa a ter o desenvolvimento maior da neocórtex, você começa a ter a possibilidade de sobrepor instintos quando você fala em cooperação em grupo. Aí a gente começa a falar em moral. Tá? Então, nos cães, a gente tem a proto-moral, que é essa predisposição inata para a cooperação em grupo, mas que sempre é sobreposta por instintos. Né? Então, você, né, e aí deixo já, né, um esclarecimento: eu sou cachorreiro, né, ou seja, eu gosto de cachorros e convivo com cachorros há praticamente 50 anos, e então não é nada contra os cachorros, muito pelo contrário. Né? Mas, né, não existe adestramento, não existe treinamento que seja o suficiente para você sobrepor instintos. Né? Então o bichinho, por qualquer motivo que seja, naquele dia, ele pode se assustar com alguma coisa, ele pode ter acordado com alguma emoção diferente, pode estar com alguma dor, não se sabe, né? Mas o fato é que ele, de uma hora para outra, ele pode fazer isso sim. É raro, sim, né? Na maior parte das vezes ele vai se comportar como o alecrim dourado estava dizendo: por 7 anos ele nunca fez isso. Mas bastou uma única vez que o cachorrinho poderia ter morrido, pessoas poderiam ter se acidentado, danos materiais poderiam ter sido causados. Para mim, né, o mais importante é que o bichinho poderia ter morrido ou sofrido ferimentos graves. Mas né, o fato é que não existe segurança para o seu pet e para as pessoas que estão em volta quando você anda com o seu cachorrinho sem a coleira. Né? Não importa o tamanho dele, não importa o grau de confiança, de humanização que você transfira para o seu pet, o fato é que ele sempre tem de andar de coleira, no mínimo
pela segurança dele, ok? E nós temos vários e vários exemplos, né? Eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas, né, da família que criou o leão, né, desde filhotinho, e um belo dia o leão, por qualquer motivo que seja, ele resolveu agredir a família, né, e acabou matando pessoas da família, né, ocorrendo uma verdadeira tragédia. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitos exemplos, né, de feras que foram cuidadas desde de filhote e, né, de uma hora para outra, sem motivo aparente, certamente houve algum motivo, né, para despertar algum instinto ou de proteção ou de predação, mas quando ocorre isso, né, isso sobrepõe a proto-moral, ou seja, aquela predisposição inata para a cooperação entre o grupo. Ok? Então, um exemplo prático do que é a proto-moral. Falou, abraço.